Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à lição de número 6 da nossa discussão Fazendo Amigos para Deus. Que bom estarmos juntos aqui. Recomendo esse canal aos seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. É muito importante para a continuação desse trabalho voluntário, desse trabalho missionário que fazemos em prol dos alunos da Escola Sabatina, alunos e professores. Nessa semana, o título da lição é muito interessante, diz possibilidades ilimitadas. Que possibilidades são essas? Ele está falando aqui das possibilidades abertas através do Espírito Santo e, mais especificamente, é uma análise do dom ou dos dons do Espírito Santo na nossa vida. E o tema dessa semana pode bem começar com o item número 1, que é a fonte dos dons. Todos nós falamos que, como cristãos, nós temos um dom, né? Um tem o dom de pregar, ou tem o dom de administrar, ou tem o dom de socorrer, ou tem o dom de orar pela fé. Quer dizer, você tem vários dons no Novo Testamento. Há pelo menos 3 listas de dons no Novo Testamento. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4. Mas, qual é a fonte dos dons? É interessante que, quando a gente analisa o Novo Testamento, a gente percebe que os primeiros discípulos eram pessoas com personalidades diferentes, né? Isso era bom. E nessa diversificação de personalidades, como hoje acontece na própria igreja também, Deus concedeu dons conforme as possibilidades de cada um. E o Novo Testamento até faz uma comparação como a igreja sendo o corpo de Cristo. E os membros do corpo de Cristo têm dons diferentes. E é interessante que cada um é valioso. Nós temos que nos alegrar e temos que usar os dons que Deus nos tem dado. Muitas vezes nós temos um dom, mas não usamos. Nós enferrujamos. Alguém disse em uma ocasião que o maior cemitério do mundo é onde estão sepultados os nossos dons e talentos. Porque realmente nós temos uma igreja diversificada, mas poucas pessoas se dispõem a usar os seus dons para Deus. Mas de acordo com 1 Coríntios 12, 11, Efésios 4, 7, 8 e Tiago 1, 17, Deus é o originador de todos esses dons e todas essas dádivas, e o texto de Tiago diz que todo dom perfeito vem dele, vem do alto, vem do Senhor. Então, não podemos desprezar isto. Não podemos nem desprezar e muito menos ignorar isto, porque Deus nos dá esse dom para ser usado na pregação do Evangelho, na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E eu creio que este é talvez o fator de maior dificuldade que nós temos hoje. Como envolver as pessoas de acordo com os seus dons. Parece fácil no discurso, parece fácil academicamente, gravando um vídeo aqui parece fácil, mas é muito complicado, porque há uma série de fatores que conspiram contra isto. O próprio pecado, o inimigo de Deus não tem interesse nestas coisas, nesta unidade da igreja em torno dos dons para a edificação do corpo de Cristo, não é? Mas um segundo bloco da nossa lição, além da fonte dos dons, poderia ser o propósito dos dons. Esses dons que o Espírito Santo nos dá e que, através deles, temos possibilidades ilimitadas de testemunhar de Jesus. O propósito dos dons, os dons servem a vários propósitos, né? Deus, por exemplo, concede os dons para nutrir a igreja, né? A gente percebe que nós temos uma igreja que vem crescendo, então sempre há membros novos que precisam de instrução. Então, por exemplo, se você é um bom professor da Escola Sabatina e você reparte seus conhecimentos e a sua experiência também de forma humilde com os seus alunos, você está ajudando a nutrir, então esse é um dom, o dom de ensinar, né? Nutrir, fortalecer a igreja e sempre com o propósito de que a igreja ser fortalecida, o corpo de Cristo ser fortalecido, ele está apto para cumprir seu ministério fora da igreja, salvando pessoas. É isso que deixa claro 1 Coríntios 12, verso 7, Efésios 4, 11 a 14, são textos que você já deve ter lido aí na própria lição. E aí vem uma pergunta dentro desse aspecto dos dons. Pastor, mas a gente também não tem talentos naturais? É verdade. Uma pessoa, por exemplo, pode ser um bom líder, pode ter dom de administrar. Um dos dons do Novo Testamento é esse de presidir. Então, ele vem para a igreja e aquilo que ele tem, que já é natural nele, a pergunta é,
aquilo serve como dom? Bom, nem sempre um talento natural vira um dom. Quando ele é usado no serviço de Cristo, aquilo que é talento natural é aperfeiçoado como um dom. Agora, às vezes a pessoa tem um talento natural e necessariamente aquilo não é usado no serviço de Cristo, e então não necessariamente ele é um dom, mas Deus pode se aproveitar dos talentos naturais e, digamos, transformá-los em dom, se assim podemos dizer. Agora, um terceiro tópico poderia ser descobrindo os dons. Pastor, como é que eu faço para descobrir os dons? Bom, existem aí livros, artigos, materiais diversos para você fazer teste dos dons. Bom, eu acho isso interessante, eu acho isso bom, mas isso não é essencial. A primeira coisa que nós precisamos fazer para descobrir os dons é pedir a orientação do Espírito Santo. Aquele famoso texto de Mateus 7, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso serve para todas as coisas. E serve também para esta busca de qual é o meu dom para que eu possa usá-lo. Então, peça a orientação do Espírito Santo de forma fervorosa, né? E um segundo ponto, além da questão dos testes, dos dons, da minha adaptação a um determinado ministério e etc., eu diria que crucial para isto é a minha dedicação ao trabalho. Descobrir os dons depende da nossa dedicação ao trabalho junto aos ministérios que o Espírito Santo nos orientar e que a igreja nos conduzir também. Então, eu tenho que ver se eu me adapto àquilo, se aquilo é produtivo para mim. Então, às vezes tem pessoas que acham que têm um dom, mas elas de fato não o têm, porque onde elas vão, elas não são produtivas, elas às vezes até brigam ali, elas atrapalham aquele ministério, se desfaz aquele ministério. Isso não é o dom dela, ela pode ser conduzida para outra coisa. Então, além de orar, você deve procurar fazer. Como é que se aprende a nadar? Lendo sobre natação? Bom, pode ser, em parte, mas se aprende a nadar nadando. Você precisa entrar na água e você precisa exercitar-se lá dentro para você poder dizer que é um nadador. Então, a mesma coisa, como é que se aprende sobre um dom? É fazendo algo para descobrir se realmente eu sou adaptado àquilo e se os resultados daquilo são benéficos. Quando nós usamos os dons que Deus nos deu para a glória do seu nome, eles vão se expandir, isso é interessante, e vão crescer. E eu queria até lhe desafiar para ler a parábola dos talentos. Lembra dessa parábola? Mateus 25, 14 a 30. Se você tiver tempo aí na sua unidade da Escola Sabatina, leia esta parábola com seus alunos ali. E então, perceba ali, discuta com eles um pouco sobre essa parábola e perceba que a parábola deixa claro esse conceito, que à medida que você usa os dons, que você investe, ali está falando de investimento, esses dons, esses talentos, eles vão se multiplicando e eles vão sendo cada vez mais efetivos. Nós precisamos fazer isso também. E para finalizar, compartilhe com os seus alunos, com a classe da Escola Sabatina, como os dons de outros membros da igreja o abençoaram. Então, poderia ter ali pequenas histórias de pessoas que possam dizer, olha, eu hoje estou na igreja por causa do irmão fulano, ele usou o dom dele desta forma, desta maneira, aquela irmã me ajudou, aquele outro irmão me ajudou, né? Então, perceba essa questão. E também a pessoa pode dizer, olha, pela influência daquele dom, eu também descobri o meu dom, né? Quais são os meus dons, né? Poderia até perguntar para a pessoa, quais são os seus dons, que você acha que são os seus dons, e como é que você está usando para abençoar os outros. Bom, fique com isto. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e até lá.